Salve Maria, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, ative as notificações e nós vamos fazer um vídeo a respeito da continuação da regra de São Bento. Então deixe seu like e vamos acompanhar aqui, rezando aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com o vídeo, vai estar em áudio, mas fique com o vídeo aí. Até a próxima. Oração de São Bento. Ó Deus, vós que dignastes de derramar sobre o bem-aventurado confessor patriarca São Bento o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e vossas servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito, para que possamos, com vosso auxílio fielmente, cumprir o que temos prometido por Cristo Senhor nosso. Amém. Medalha de São Bento. Sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte. Cruz Sagrada do Padre Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Para trás, Satanás, nunca seduza a minha alma. São coisas mais as que brindas, bebas do mesmo veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-se, Satanás, nunca me conheceres coisas vãs. É o mal que tu me ofereces, bebe tu o mesmo do teu veneno. Amém. Bom, gente, vamos fazer aqui o áudio sobre tudo o que São Bento tem para nos ensinar. Continuando a parte sobre os instrumentos das boas obras. Primeira coisa que você precisa saber que em todo lugar Deus vê você, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer saber com certeza, saber com verdadeiro assentimento de espírito. Quando você concorda com a doutrina católica e com as palavras da Escritura, cogitamos apenas pela razão que Deus, o ser, está sempre presente. Porém, não nos conformamos de fato a esse dado com toda a nossa alma. E, de acordo com o Provérbios 5:21, nós temos a ciência de que Deus sempre está nos vendo. Esmagar imediatamente de encontro a Cristo todas as más cogitações que surgirem em seu coração e denunciá-las a um mestre espiritual. Aqui a gente vê a necessidade que todos nós temos de ter um líder espiritual, né? Um mentor espiritual. Isso é muito importante. Não guardar a boca de palavras mais perversas. Isso é muito importante. Não amar a tagarelice. Inclusive, de encontro com a palavra de Deus em Provérbios, onde diz que nas muitas palavras não se encontra sabedoria. Isso é muito importante. Não falar palavras vãs e provocadoras de riso. E não amar o riso excessivo e ruidoso. A importância de se ter uma vida equilibrada. Até porque, geralmente, quando a gente provoca riso nas pessoas, de uma certa forma, há uma interpretação de desrespeito por sua parte. A figura do comediante é uma figura historicamente desvalorizada. Por quê? Porque ele não passa credibilidade de nada do que ele fala. Porque tudo tem o intuito de fazer graça. E isso é importante nós observarmos. Inclusive a fala na nota de rodapé a respeito é que o riso e a tagarelice. O São Bento utiliza a expressão não amar, ou seja, não se trata de uma proibição total e restrita do humor e da conversa. O santo ele vai ordenar apenas que os irmãos não se deixem entregar a essas práticas, correndo o risco de torná-las um hábito. Lembremos que amare, no latim,
pode ter o sentido também de acostumar-se. Como fica evidente ao longo da regra de São Bento, tem uma percepção muito fina das relações humanas, demonstrando bom senso nas relações de suas limitações e fraquezas. Ele sabe, por exemplo, que precisa alertar seus monges para que evitem os gracejos ao correrem das sorcelas para o oratório. Aliás, ao longo da Idade Média, com a gradual recuperação dos escritos de Aristóteles, uma das definições tradicionais de ser humano que constavam nos manuais de filosofia era precisamente a de animal risibilis, o animal capaz de rir. Nenhum grande autor espiritual da tradição jamais teve a pretensão de suplantar a natureza humana. Ela é uma sanha que só surgirá com os filósofos modernos. Veja-se com isso o quão absurdos podem ser as caracterizações da vida monástica medieval feitas por tipo como Humberto Eco. Aliás, Humberto Eco é o escritor do Nome da Rosa, que inclusive faz críticas ferrenhas em cima das práticas dos monges na época medieval, segundo os quais mais singelo riso daria ocasiões de anátema no ambiente do claustro. E aí deixa bem claro, principalmente nas regiões de claustro. Ouvir de bom grado as santas leituras, né? Isso é muito importante, que são as leituras em voz alta da Sagrada Escritura, feito por um dos irmãos. São Bento incita a que se calem os cochichos durante a prática. Um enorme desafio para todos nós latinos. Isso é verdade. A gente vê na missa justamente essa dificuldade de fazer essa reverência, desse costume de realizar tais feitos. Dedicar frequentemente a oração. Todos os dias confessar a Deus em oração os pecados passados com lágrimas e gemido, e daí por diante corrigir-se deles. Aliás, isso aqui é um exame de consciência fantástico que São Bento ensina, e isso está escrito na palavra de Deus, lá em Salmos 6:7. Não cumprir os desejos da carne, né? Odiar a vontade própria. Obedecer os preceitos do abade, ou seja, do líder, em tudo, mesmo que Deus tal não permita que eles não os pratiquem. Lembrando do preceito do Senhor: fazei tudo o que vos disserem, mas não imiteis as suas ações. Não querer que lhe chame santo antes de ser, mas ser primeiro santo, para que lhe chame assim, porque na verdade, todos os dias cumprir em obras os preceitos de Deus. Isso aqui tem várias referências bíblicas a respeito desses assuntos. Vamos lá. Amar a castidade, não odiar ninguém, não ter ciúmes, não ter inveja, não amar a contenda. Isso aqui, inclusive, tem referências bíblicas específicas. Fugir ao orgulho, isso aqui é muito importante. Venerar os mais velhos. E aí fica a questão da veneração, que infelizmente tem uma forma muito deturpada em relação à veneração, que não se trata de uma adoração, se trata de um respeito devido à figura da pessoa. Então, o conceito de veneração não é de acordo com o que é falado, por exemplo, pelos protestantes. Amar os mais jovens, né? Por amor de Cristo, orar pelos inimigos, voltar à paz com o adversário antes que o sol se ponha, nunca desesperar da misericórdia de Deus. Isso é muito importante. Só que tem uma coisa aqui sobre os adversários que a gente precisa levar em conta. Adversário designa uma posição não tão profunda e permanente quanto a dos inimigos, né? Discordância e inimice são duas palavras diferentes. São Bento tem noção de que com estes não basta o transcurso de um dia para que as animosidades se apaziguem. Portanto, como um bom pai, não cobra
dos seus subordinados o impossível. Eis os instrumentos da arte espiritual. Se nos servirmos deles dia e noite sem cessar, e os desenvolvermos no dia do juízo, o Senhor nos dará aquela recompensa que Ele nos prometeu, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que Deus preparou para aqueles que o amam. O claustro do mosteiro e a vida comunitária estável são a oficina onde forjamos esse algo. Então, o viver com o outro e o viver sem o outro são dois patamares que nos levam a crescer em humildade. E, aliás, começa justamente no capítulo 5 a falar sobre os graus de humildade, né? que é muito importante para a figura de ser humano, certo? Por exemplo, nós temos aqui o primeiro grau de humildade consiste na obediência sem demora. É própria dos que consideram nada mais querido do que Cristo. Quanto a estes, diz o Senhor: ao ouvir minha voz, foi-me obediente. Salmo 17, 45. E diz aos mestres: o que vos ouve, a mim ouve. O que vos ouve, a mim ouve. Lucas 10, 16. Então, o primeiro grau da humildade é sempre estar pronto a obedecer a Deus. Isso é uma tarefa muito difícil. Com um desejo ardente de entrar na vida eterna, pesa sobre eles, toma o caminho estreito, o qual disse o Senhor: apertado é o caminho que conduz à vida. Não vive a seu arbítrio, nem obedece a seus desejos. Estão prontos para obedecer, andando do juízo e império de outrem, né? No caso de Deus. Não, como diz João 6,38, não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A obediência será aceita de Deus e agradável aos homens se o monge, também a pessoa normal, que não seja monge, cumprir as ordens sem hesitação, sem tardança, sem preguiça, sem murmúrio ou má vontade, pois a obediência prestada aos superiores é prestada a Deus, que diz: o que vos ouve, a mim me ouve. Como diz em próprio Lucas 10,16. Os discípulos devem obedecê-lo com boa vontade, pois Deus ama quem dá com alegria. Dá o quê? O pessoal faz muita referência isso aqui apenas com os dízimos de ofertas. Mas não, dá tempo, ele é tão valioso ou até mais valioso do que o dinheiro. Se você não conseguir entender isso, você não vai conseguir ser um bom cristão. Com efeito, se o discípulo obedece de má vontade, murmurando só na boca, mas também no coração, mesmo que cumpra ordenado, sua obra não será aceita por Deus. Tipo a oferta de Caim, foi nessa pegada aí. E é importante que a gente observe isso.